A paz do Senhor, povo de Deus, quem vos sauda é o presbítero Paulo, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Já se inscreveram no meu canal? Já ativou aquele sininho de notificações para ficar por dentro em todos os conteúdos? Amém? Eu sou daqueles pregadores que o Espírito Santo arde em mim para trazer alguma mensagem. E alguns dias atrás o Senhor tem colocado no meu coração para me falar sobre o Senhor dos Exércitos. É interessante quando analisamos a Bíblia Sagrada, né? Quando a gente observamos imperadores, reis, que por si só achavam que tinham força, por si só achavam que era alguma coisa porque tinha seus súditos. Mas quando analisamos a Bíblia Sagrada, ela nos informa outra coisa. Em Salmos 46, verso 7 diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É interessante analisarmos as Escrituras Sagradas, porque quem está com o povo de Deus e à frente e comandando e garantindo a vitória, chama em um título de poderio o Senhor dos Exércitos. Quando você analisa as Sagradas Escrituras e vê um homem lá em Gênesis chamado Nimrod, que era um caçador, um imperador, e alguns estudiosos acreditam que ele foi até idolatrado, né? Ele fez até estátuas, alguns estudiosos afirmam, mas ele, achando que era o tal, e além dele, nós podemos mencionar o rei de Tiro. Na sua astúcia, podemos colocar a simbologia, como a Bíblia diz, que ele faz um paralelo com o próprio adversário de nossas almas. Quando nós analisamos o poder do rei do Egito, de Faraó, quando analisamos o rei Nabucodonosor da Babilônia, e o Senhor permitiu que estes homens perdessem batalhas, até mesmo para povos bem menores, porque Deus, ele estava a proteger esse povo. Deus estava a guardar. Interessante porque a Bíblia menciona que os profetas de Deus, eles eram usados até para decretar falência perante o povo de Israel, contra o povo de Israel, mas também de contrapartida decretar vitória. Então a força dos reis e os imperadores eram aniquiladas pelo poder da profecia, pelo poder do tempo que Deus decretava. O Senhor dos Exércitos, queridos. Então, firme os vossos pés. Se Ele é o Senhor dos Exércitos da sua vida, seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime por causa do rei da Síria, do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. 2 Crônicas 32, versículo 7. Eu vejo homens que até de grande intelecto, até de grande fama, mas quando se aproxima do Senhor dos Exércitos, é como uma pequena fagulha ou um pequeno grãozinho de areia perante o Senhor dos Exércitos. É maravilhoso nós notarmos que o Senhor pega reis e coloca para comer capim, como fez com aquele rei Nabucodonosor. O Senhor pega reis como Tiro, o rei de Tiro, e humilha na presença de todos. O Senhor Deus é maravilhoso. Quando Deus ele levanta, ele precisa de levantar pelo menos um, como levantou Moisés, para vencer um exército imensurável do rei de Faraó, do Egito. É interessante o que a Bíblia sempre ela nos diz, que o Senhor ele está para nos dar, para nos acampar, para nos proteger, para nos guardar, dando ênfase para nós não temermos diante das batalhas. É Salmos 27:3. Eu observo o contexto do povo de Israel, e se o povo de Israel sempre temesse a Deus, sempre guardasse, portanto, os seus mandamentos, eles nunca iam perder batalha. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor dos Exércitos,
Chegou um momento que quando Jesus ele entra nos portais, chega alguém, um dos anjos, se eu não me engano, e diz assim: abra-se os portais. O Rei da Glória vem aí. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso. Deus forte. Príncipe da paz. Se o Deus que você serve é o Deus da Bíblia Sagrada, Ele é o Deus forte. Ele é o Príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está sozinho. Levanta a sua cabeça. Ande em obediência com a palavra. E você não perderá as batalhas. Porque o Senhor, observe o que está escrito em Isaías 40, verso 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imenso a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Aleluia! A Bíblia diz nos livros sinóticos, se tratando de ansiedade, se tratando de medo do ser humano, o Senhor manda a gente olhar para os pássaros que tem um mantimento e que tem sua vestimenta. Ele cuida. Manda a gente olhar se a gente pode, de alguma forma, acrescentar pelo menos um côvado da nossa altura. Aí os homens que se dizem reis, presidentes, etc., dono da sua vida e dono até da vida dos outros, eles alegam a dizer, eles podem, porventura, criar a água, criar o sol, criar eles mesmos? Não. Sabe o que isso quer dizer, queridos irmãos? Que o Senhor, Ele está mostrando através dessa mensagem que estes homens não passam de nada, principalmente se não ouvir a voz de Deus. Observe que Deus pega um pequenininho, coloca no meio dos gigantes, dá vitória no meio dos poderosos, porque é Deus que dá a força necessária. Quando você analisa a palavra de Deus, quando Gideão, separado ali, malhando trigo no lagar, Deus chama ele e fala: ei, eu preciso de você. E aí ele começa a separar alguns dos exércitos de Israel, e o Senhor, ele vai tirando, a ponto de sobrar só 300 de 32 mil. Observe, amados irmãos, o tamanho da eficácia da fé daqueles que creem no Senhor dos Exércitos. Observe um detalhe nessa questão. Esses gideonitas, eles não precisaram de vencer batalhas. Eles precisavam somente de cantar pelo Senhor, pelo Gideão. E eles venceram as batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está conosco. Senhor dos Exércitos é o nosso auxílio, socorro bem presente no tempo da angústia. Então levante a sua cabeça. O seu Deus não é um Deus de barro. O seu Deus não é um Deus que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Pelo contrário, a Bíblia diz que os seus olhos estão como chama de fogo, contemplando os bons e os ruins sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, em Joel capítulo 2, versículo 11, diz assim: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível. Quem poderá suportá-lo? É maravilhoso. E o Senhor fez dois tipos de exércitos, e eu já encerro aqui. Fez o exército celestial e fez o exército que chama Igreja do Deus vivo, Igreja do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz em Efésios 6:10, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que você seja um habilitado, armado até os dentes no linguajar, para demonstrar que você está com um general de guerra e não perderá nenhuma batalha, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa mensagem, porque é uma mensagem verídica para os nossos dias e para todos sempre. Paz do Senhor.